Boa noite, nós estamos aqui para nós estarmos com mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Daqui a pouco nós estaremos iniciando, aí você tem a oportunidade de chamar o seu amigo, de convidá-lo para que possa estar com a gente, nesse tempo que vamos estar celebrando e adorando ao nome do nosso Deus, né? É um prazer nós podemos estar aqui nesse domingo de Páscoa. É uma Páscoa um pouquinho diferente, né? Uma Páscoa em que nós não tivemos a oportunidade de estar junto com os nossos queridos. Nós ficamos isolados por esse momento de isolamento que nós estamos passando, mas nós estamos certos, né, que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, que Deus possa nos abençoar, que essa Páscoa possa ser uma Páscoa que fique marcada no seu coração, que fique assim, onde você possa desfrutar da companhia dos seus queridos, que você possa desfrutar da presença do Senhor Jesus, que Deus possa estar abençoando muito a sua vida, né? Lembrando que nós, os evangélicos e várias pessoas, que nós não temos aí a oportunidade de estarmos nas igrejas por determinação dos órgãos superiores que nós estamos respeitando. Então nós estamos fazendo essas transmissões ao vivo para que Deus possa abençoar a sua vida e assim também que a gente possa estar orando para Deus estar derramando a graça, para que Deus possa abençoar a nossa vida. A gente está esperando aí alguns minutinhos para que a gente possa começar o nosso culto. E aí é um tempo que você tem para poder chamar as pessoas, convidar um amigo, convidar um colega, convidar uma pessoa especial, para que ela possa também conosco adorar e cultuar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador, né? Meu nome é Josimar, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Lençóis Paulista e a gente fica muito feliz de poder, nesse momento, trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa estar cuidando de você, que Deus possa estar derramando muitas e muitas bênçãos sobre a sua vida, né? Que você tenha tido um dia abençoado na presença do Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar iniciando o nosso culto, daqui a pouco nós vamos estar começando esse momento de adoração e engrandecer, para que a gente possa engrandecer o nosso Deus, para que Deus possa ser honrado através do momento que nós vamos ter aqui de adoração. Então que Deus abençoe a sua vida. Deus derrame da graça, da misericórdia, de uma maneira muito, muito especial, né? E nós estamos aqui com esse propósito de adorar, de engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador. Seja bem-vindo, aproveite para chamar, para convidar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Então nós vamos, nesse momento, dar início ao nosso culto de louvor e de adoração ao nome do Senhor. Queria convidar você para que a gente abrisse as nossas Bíblias no livro de Hebreus. Nós começarmos esse momento de culto. Vamos começar lendo a palavra do Senhor no livro de Hebreus, ok? Hebreus capítulo número 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, como herdou o mais excelente nome do que eles. Então nós estamos hoje celebrando a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Jesus está reinando soberano sobre todas as coisas. Aqui o texto nos fala, né? Esse texto registra, né, a grandeza da obra do Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar graça no seu coração, que você possa, nesse tempo, ser visitado pela graça do Senhor Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração agora, pedindo para Deus estar nos abençoando, para Deus derramar a graça e da misericórdia e que Ele possa falar no nosso coração. Vamos orar ao Senhor?
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora colocar a nossa vida diante do Teu altar, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, por cada pessoa que agora está sintonizada, ó Deus, que o Senhor possa falar ao seu coração, que o Senhor possa derramar graça sobre essa vida. Ó Deus, que o Senhor possa tirar toda a angústia, toda a preocupação, tudo aquilo que pode estar tirando a paz, que nessa hora, Pai, o nosso coração possa estar sintonizados em ouvir a Tua palavra, sintonizados não apenas em ouvir, mas principalmente em obedecer a Tua palavra. Ó Deus, aceita esse culto de louvor, de adoração que estamos agora realizando, para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Agora nós vamos ter a participação de um cântico de louvor e adoração ao nosso Deus. Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. Vamos entoar o hino 269 do nosso cenário. Você que quiser acompanhar, a letra está no grupo da nossa igreja e também você consegue acessar pela internet.
aproveitando a letra desse cântico, é um tempo de nós estarmos confessando a Deus os nossos pecados, reconhecendo que nós fazemos as coisas que entristecem, que desagrada a Deus. Então é um tempo de nós estarmos orando ao Senhor, reconhecendo que nós somos falhos e que nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Então eu gostaria de convidar você nessa hora a levar o seu pensamento ao Senhor. Nós vamos estar orando, vamos estar reconhecendo que nós somos pecadores e como pecadores nós precisamos da graça do Senhor Jesus, para que o Senhor possa tirar tudo aquilo que nos separa, para que a gente possa ter condições de estar nos aproximando da presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos adorar o Senhor, de podermos engrandecer o Teu nome, ó Pai, podemos dizer, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós em cada necessidade. Também queremos, ó Deus, reconhecer que nós falhamos muitas vezes, que nós fazemos as coisas que desagradam, que entristecem o Seu coração, ó Pai, e nessa hora nós queremos pedir que o Senhor venha nos perdoar. O Senhor conhece, Senhor Jesus, cada necessidade, cada dificuldade que temos, ó Deus. Às vezes nós nem sabemos, mas o Senhor conhece e sabe aquilo que nós precisamos, Senhor Jesus, confessar diante do Senhor, aquilo que nós precisamos abandonar, aquilo que nós precisamos, ó Deus, deixar para trás. Nessa hora nós te pedimos, ó Deus, confiados na graça do Senhor Jesus, que morreu por causa dos nossos pecados, mas que está vivo porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele reina sobre todas as coisas, e Ele é aquele que pode nos perdoar. Por isso nós queremos nessa hora suplicar, Deus, que o Senhor venha nos perdoar. Perdoa, Senhor Jesus, as nossas falhas. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Nós também vamos estar lendo um texto da palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 26. Deuteronômio, capítulo 26, nós vamos ler a partir do versículo número 1, alguns versículos desse texto. Deuteronômio, capítulo 26, e vamos ler alguns versículos. Diz assim: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-las, e nela habitarás, tomarás das primícias e de todos os frutos do solo que recolheres, da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Aqui, quando o povo chegou na terra, uma das orientações que ele teve é de agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor tinha produzido. Então é um tempo de gratidão, é um tempo de celebração, é um tempo de nós estarmos agradecendo a Deus pelas bênçãos, estarmos agradecendo a Deus pela vida, estarmos agradecendo a Deus por todas as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida. Então aqui, quando eles entraram na terra, eles teriam que ter um espírito de gratidão. Então eu queria convidar você nesse momento, nós estarmos também agradecendo a Deus, tendo esse momento de gratidão através de música, de cânticos, que nós vamos estar exaltando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador. Você sabe que tudo que você recebe, tudo que você tem, é por causa da graça do Senhor Jesus. Então nesse momento que você possa ter o coração grato, agradecer ao Senhor, que você possa reconhecer que tudo procede do Senhor e que você possa ter esse coração generoso. Vamos adorar o Senhor com esses cânticos? princípio era aquele que a palavra estava com Deus e era
que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Eu olho para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, e a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui revoltado.
Graça e paz, que gostoso nós podemos louvar, nós podemos adorar o Senhor nesse dia em que nós celebramos a Páscoa, lembrando que a Páscoa ela é todos os dias, né? Porque Páscoa significa a ressurreição de Jesus. Então nós estamos aqui com o propósito de adorar, de engrandecer e de exaltar o nome do nosso Deus. Queria nesse tempo ter um tempo de oração para a gente estar pedindo a Deus. Os irmãos sabem a situação que estamos enfrentando no país, no mundo, na cidade. Então é um tempo de oração, de nós estarmos clamando ao Senhor, para que o Senhor venha derramar da graça, da misericórdia, para que o Senhor venha suprir a necessidade, que Deus venha abençoar toda essa situação, para que logo a gente possa voltar, né, a nós estarmos nos reunindo na igreja, nós podemos estar tendo essa situação solucionada. Nós precisamos clamar para que haja a intervenção de Deus. Então vamos ter esse tempo de oração, pedindo a Deus para que Deus derrame graça, e que Deus abençoe, que Deus sustente e que Deus ampare cada coração. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a Tua face, de exaltar, de engrandecer, de louvar, de adorar o Senhor, ó Pai. Nesse tempo que nós estamos enfrentando, ó Deus, essa pandemia, ó Senhor, e toda essa situação que tem acontecido, ó Pai, por causa dessa questão dessa enfermidade, ó Pai. Nós temos que o Senhor sabe todas as coisas e nós queremos nessa hora suplicar por aqueles que trabalham nos hospitais, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor traga cada dia ânimo e disposição para que eles possam seguir, ó Deus, nessa caminhada, nessa luta. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe as autoridades constituídas, ó Pai, para que elas possam chegar a uma solução, ó Pai, que não haja, Senhor Jesus, tanto desentendimento nas informações que nós temos das nossas autoridades, ó Pai, que o Senhor possa derramar da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Senhor possa operar nessa questão, ó Deus. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, de uma maneira muito especial as pessoas que estão em vistas de perderem o emprego, que o Senhor possa cuidar dessa situação também, ó Pai. Também te peço em nome de Jesus por aquelas pessoas que são empresários, que estão com o seu comércio fechado, que estão com o seu negócio, ó Deus, fechado, que o Senhor possa também dar a eles condições de resolver essas questões, que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, de cada família, de cada necessidade, que o Senhor possa estar suprindo, ó Pai. Nós sabemos que existem pessoas que estão tendo dificuldades, que já não estão tendo alimentos, mas que o Senhor possa, com a sua infinita graça e misericórdia, cuidar dessa situação, ó Pai. Nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o seu povo, abençoando a nossa igreja, derramando a Tua graça sobre a igreja aqui em Lençóis, abençoando cada família, Senhor, cada necessidade, ó Pai, cada irmão, ó Deus, que o Senhor possa cuidar dessas vidas, ó Pai. Também te peço pela nossa igreja, de uma maneira geral, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Jesus, que o Senhor esteja derramando a Tua graça, que o Senhor esteja cuidando, sustentando e amparando, ó Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, ó Pai, onde esse culto está chegando nesse lar, ó Pai, que o Senhor visite com a Tua graça, com a Tua misericórdia. O Senhor conhece, Senhor, a necessidade desse coração, que o Senhor possa tirar toda a aflição, toda a preocupação, tudo aquilo que possa estar inquietando esse coração nessa hora, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que essa vida possa confiar na graça, na misericórdia, no cuidado do Senhor. Ó Deus, derrama da Tua graça, abençoa cada necessidade, cada coração, cada irmão, ó Deus, derrama da Tua graça, Pai. Usa, Senhor Jesus, esse tempo que nós vamos ter de adoração, para que
o teu nome seja glorificado. É no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Hoje é domingo de Páscoa, é dia da ressurreição de Jesus. Provavelmente essa é uma Páscoa bem diferente. Geralmente a gente tem atividades na igreja, com coral, com apresentação das crianças, aquele café comunitário, mas hoje, nesse domingo de Páscoa, a gente não tem essa possibilidade. Então, eu queria que você pudesse buscar, nesse momento, que o Espírito Santo de Deus pudesse abençoar, né, a sua vida, para que Ele possa abrir seu coração nessa hora, para que a gente possa ouvir a mensagem, que a mensagem possa falar ao seu coração, que você possa tirar tudo aquilo que tem inquietado sua vida, toda a preocupação, toda a ansiedade, e que agora a palavra do Senhor possa falar ao seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos, nesse momento, ler a palavra do Senhor em Marcos, capítulo número 16, Marcos, capítulo número 16, a partir do versículo número 1. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo número 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da estrada do túmulo, da entrada do túmulo, melhor dizendo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos nessa hora que o Senhor acalme o nosso coração, para que nós possamos falar da Tua Palavra. Que não seja, Senhor Jesus, a nossa vontade, mas que aquilo que viermos a falar seja segundo o Teu querer, segundo o agir do Teu Espírito no nosso coração. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade da pessoa que está me ouvindo nessa hora. Ó Deus, que essa palavra possa ir de encontro a essa necessidade. Que o Senhor possa abençoar a esse coração. Que o Senhor possa fazer com que não apenas ela compreenda a Tua palavra, mas que também ela possa colocar em prática nas nossas vidas, ó Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Esse texto é um texto que é bastante conhecido, texto que fala a respeito da ressurreição de Jesus, e eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes muito importantes que a gente possa estar pensando, né? Primeira coisa que a gente precisa perceber, que quando você olha aqui o texto, você percebe claramente o cuidado que Marcos tem em relatar algumas coisas. Por exemplo, ele cita várias vezes os nomes das mulheres. Então, na verdade, a ideia que está por detrás disso é que se trata de um fato histórico. Não é apenas uma conversa, mas é um fato histórico. Por isso ele cita os nomes, por isso ele fala
acerca de cada uma delas. Ele vem repetindo isso. No capítulo anterior, Jesus narra a morte de Jesus, o sepultamento, e agora no capítulo número 16, nós encontramos a ressurreição de Jesus. Então o texto começa falando a respeito do sábado. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E o texto, versículo número 2, diz: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Marcos está falando que é um fato real. E aí a primeira ideia que a gente tem é assim: poxa vida, se é um fato real, ele está citando algumas pessoas, e essas pessoas são pessoas que podem ser consultadas. Você sabe que provavelmente muitas dessas pessoas, quando Marcos escreveu, ainda estavam vivos, né? E aí eles poderiam ser questionados acerca disso. Então não se trata de uma história, mas se trata de um fato real. E é muito importante a gente entender que, se fosse uma história, nunca o evangelista iria se utilizar de mulheres. Porque naquela época, o testemunho de mulheres era um testemunho inválido, né? As pessoas, se quisessem relatar um fato que não fosse verdade, mas que fosse contado, ele provavelmente iria utilizar outras pessoas e não mulheres. Quando ele se utiliza de mulheres, ele está deixando bem claro que é de fato um fato real que aconteceu. Por isso ele fala a respeito dessa situação, ele chama a atenção. E mais uma outra coisa que a gente precisa lembrar nesse texto, Então aqui, o entusiasmo das mulheres nesse contexto era um entusiasmo para cumprir apenas um ritual. O texto fala que elas foram lá com um objetivo muito claro, de ungir o corpo de Jesus. Então, em nenhum momento passou pela cabeça delas que poderia ter acontecido a ressurreição. Embora Jesus tenha falado isso, mas naquele momento, por causa do desespero, por causa de todo o sofrimento, o que elas foram fazer lá era simplesmente ungir o corpo de Jesus. Elas não tinham a expectativa nenhuma de encontrar uma situação diferente. Isso também esclarece, explica a ausência dos homens. Se você perguntar, mas cadê os homens aqui? Por que os homens não estão presentes? Por que os homens não aparecem na cena? É importante a gente entender, porque era algo improvável. Era algo inimaginável, algo que não poderia acontecer de jeito nenhum, algo que surpreende de uma maneira assim fora do comum. Por essa razão a gente não vê a presença dos homens. Os comentaristas, quando eles falam acerca disso, por que o texto só fala acerca de mulher? É com esse propósito. É porque na verdade elas vieram para cumprir um ritual que era de ungir Jesus, e os homens não estavam entendendo, eles não tinham compreendido ainda o que tinha acontecido, e por essa razão eles não foram logo de manhã, como aqui o texto está falando. Não aparece em nenhum dos relatos. Você pode olhar, você vai ver que Deus deu esse privilégio às mulheres de serem as primeiras a receberem uma das maiores notícias, que Jesus está vivo. É importante também a gente perceber que Marcos, ele faz questão, de narrar o dia. Se você olhar, ele diz assim: passado o sábado, e depois ele diz, no versículo 2, no primeiro dia da semana. Então é importante a gente entender essa ideia, porque esse dizer de Marcos não é à toa. Então nós precisamos entender essa questão que está sendo colocada aqui, É importante a gente entender essa porquê do sábado, porquê do domingo. Então quando você comemora a Páscoa significava a morte do Cordeiro. Então era quando
o cordeiro morreu, era um ato de sacrifício. A gente lembra da história lá que aconteceu lá no Êxodo, toda aquela situação que foi mostrada, que foi relatada. E aí, quando se fala a respeito da morte do cordeiro, depois, quando a gente entra quando o povo entra na Terra Prometida, depois que eles entram na Terra Prometida, a primeira coisa que acontece é a festa das primícias. Então, a ideia aqui que está sendo transmitida por Marcos é: sexta-feira, morte do cordeiro, no sábado, o cordeiro, ele leva o pecado de todos nós. Então, esse pão asmo que estava sendo representado ali, que tinha sido colocado, ele ia ser descartado, ele ia descansar no sábado, né? E no domingo de manhã ele ia ressuscitar. Então, sexta-feira, sábado, domingo. São as festas de Israel. Então, a festa da Páscoa, depois da festa da Páscoa, vem a festa dos pães asmos, depois a festa das primícias. E o que acontece é exatamente isso. Por isso que ele quer narrar a ideia de domingo, porque a partir daquele momento começa uma nova história. Então, quando Jesus ressuscita, ele ressuscita para uma nova história, ele ressuscita para um novo começo, ele ressuscita para algo maravilhoso que naquele momento eles não estavam percebendo. Então, por isso que quando ele fala a respeito do sábado, ele está ligando a sexta-feira, quando morre o cordeiro, no sábado, quando existe o sepultamento, e no domingo a ressurreição. Então, exatamente como tinha sido anunciado e seguindo toda aquela ideia das festas de Israel. Então, por isso que quando ele fala a respeito do primeiro dia da semana, no começo do texto, é para deixar isso bem claro para nós entendermos que foi feito todo esse processo. O cordeiro morreu, ele foi sepultado, com ele todo o nosso pecado, com ele todas as coisas que desagradam o coração de Deus, e no terceiro dia, no domingo, pela manhã, ele ressuscitou. É importante também a gente entender, né, que quando a gente olha aqui no texto, ele vai falar a respeito disso, versículo 2, é muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo, né? Versículo número 3. Diziam umas às outras: quem nos moverá a pedra da entrada do túmulo? E aqui já nós temos uma questão muito interessante, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, de preocupações com coisas que podem vir a acontecer. Todos nós, nessa situação, todos nós que estamos vivendo esses dias de pandemia, de notícias, de fatos que estão se sucedendo, coisas que a gente nunca imaginou que nós estaríamos vivenciando. Quando que a gente poderia imaginar que nós estaríamos comemorando uma Páscoa nessa situação, todo mundo fechado em casa? Então, uma das coisas que inquieta o nosso coração é a preocupação com o que vai acontecer na frente. E aqui a gente percebe de uma maneira muito clara isso, né? Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra? É interessante que quando elas chegam lá, e que isso muitas vezes acontece, a gente se preocupa demais com uma coisa, a gente fica muito receoso para ver se aquilo vai ou não acontecer, só que quando chega um momento, aquela preocupação que a gente tinha não aconteceu. É o que acontece aqui no texto. No texto diz que a pedra já tinha sido removida. É muito interessante a gente entender, né, que por que a pedra foi removida? Para que ela pudesse entrar e para que elas pudessem verificar que de fato Jesus ressuscitou. Interessante a gente entender que Deus já havia preparado todas as coisas. Da mesma maneira, assim também na nossa vida, às vezes nós ficamos com o coração agitados, com o coração preocupados acerca das coisas que poderão vir a acontecer. Mas o texto está nos falando que antes que elas chegassem à pedra, a pedra já tinha sido removida. Ela não foi removida para Jesus sair, ela foi removida para elas entrarem e para que elas pudessem perceber que Jesus de fato ressuscitou.
Uma outra coisa muito interessante que nós percebemos aqui no texto, quando a gente vai lendo o capítulo número 16 de Marcos, ele diz assim, o versículo número 4. E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. É interessante a gente perceber que o escritor, ele faz questão de dizer que era algo muito complicado de se resolver sozinho, não seria possível. Então, como Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele já tinha preparado todas as coisas. Assim também na minha e na sua vida. Não precisa ficar com o coração preocupado, não precisa ficar com o coração agitado, dizendo assim, gente, o que a gente vai fazer? Como que eu vou pagar o salário dos meus funcionários? Como que eu vou trabalhar? Como que isso vai acabar? Eu não sei, mas eu sei que Deus vai à frente e Deus vai cuidar de todas as coisas e Ele vai nos dar condições da gente passar por essa situação, da gente passar por essas lutas, da gente vencer essas dificuldades, porque Ele é um Deus que nos entende, que conhece a nossa necessidade. Daí, continuando, ela nos fala, né, no versículo número 5, e entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. É interessante a gente perceber que quando a gente tem aqui alguma descrição acerca de anjo, né? Não é essa ideia boazinha que a gente tem, de asas, as coisas todas que a gente vê por aí, né? Mas o texto fala que elas estavam atemorizadas, que elas estavam perplexas, que elas estavam assustadas. Então muitas vezes a pessoa, estou vendo aí um anjo, mas se você de fato estivesse vendo o anjo, essa não seria a sua postura mas a postura seria de medo e de terror, porque é isso que o texto está mostrando para a gente. E é interessante que o anjo começa a explicar o que estava acontecendo, né? O anjo começa a explicar para elas o que tinha acontecido, e todas as vezes que a gente percebe essa ação, o anjo explica exatamente aquilo que tinha acontecido. Se você olhar o texto, diz assim, versículo número 4, ou melhor, versículo número 5, ele diz assim, ele, porém, lhes disse, não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, ele não está aqui, vede o lugar onde tinham posto. É interessante ela mostrar que ela fala que Jesus ressuscitou. Em outras palavras, ele não está mais aqui. Não adianta você buscar ele aqui, porque ele não está, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está agora no lugar de rei, porque agora ele é aquele que tinha sido prometido, aquele que viria, o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Então, o texto está nos falando, está nos mostrando que os anjos explicaram para ela o que tinha acontecido. Na verdade, elas sabiam desses fatos, Jesus tinha anunciado essas coisas, Jesus tinha falado acerca disso, todo momento, durante toda essa caminhada, mas aqui naquele momento elas estavam tão preocupadas, tão atemorizadas, que foi necessário, que foi preciso para que o anjo pudesse orientar tudo aquilo que tinha acontecido. Então é muito interessante a gente entender essa ideia, né, que o texto está falando, Jesus ressuscitou. E essa é a grande mensagem do cristianismo. A mensagem do que o nosso Redentor está vivo. Se você for procurar os túmulos dos outros líderes, todos eles têm lá, eles estão no lugar. O único que tem diferença é o túmulo de Jesus. Ele está vivo. O túmulo está vazio. O túmulo não tem mais ninguém lá. Então quando a gente olha para a cruz, né, às vezes a gente olha ali a cruz que nós estamos adorando é uma cruz que não tem mais o corpo lá, é uma cruz vazia, porque na verdade Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus não está ali mais, Jesus não está mais naquele lugar, Jesus está vivo. Essa é a mensagem que tem que ser anunciada. E algumas pessoas falam assim, não, isso aí é conversa, esse negócio de Jesus ressuscitou é conversa. E aí a gente começa a pensar assim, poxa vida, né? Se fosse conversa, será que alguém morreria por uma mentira?
Porque a maior parte dos discípulos, todos eles morreram vítima de situações de profundo sofrimento. Tiveram martírios muito profundos e pesados por causa de uma mentira. Não é uma ilógica, não é um caso que não... Como assim? Você vai morrer por uma mentira? Não, Jesus de fato ressuscitou. Não é apenas uma história. Não, Jesus de fato ressuscitou. Não é apenas alguma coisa que alguém contou. Não, Jesus ressuscitou. E esse ato e essa ação de Jesus no sentido de ressuscitar é que faz toda a diferença, porque você percebe que esses homens, essas pessoas, elas se transformaram e elas andaram por todo mundo falando acerca da graça e da misericórdia de Jesus. Então, dificilmente alguém morreria por uma mentira, mas os discípulos, porque eles sabiam que Jesus era o que ele dizia ser, ele era o Rei dos Reis, ele era o Senhor do Senhor, ele está vivo. Né? Então, quando a gente olha nesse texto, né, ele nos fala, né, ele fala a respeito dessa questão de que Jesus de fato ressuscitou. É um fato histórico, é um fato que cumpre todas as promessas, né, que a gente tem. Então, quando ele fala a respeito do domingo, é importante a gente lembrar que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Então, Jesus cumpre a promessa, mas esse fato de ser no domingo que ele ressuscitou é também para cumprir essa questão, que agora nós vamos estar recebendo o primeiro fruto, que é o Senhor Jesus. Por isso que lá em Hebreus, ele fala a respeito do primogênito, é o primeiro fruto. A ressurreição é o primeiro fruto. Então, assim como Jesus ressuscitou, todos nós também ressuscitaremos. É importante a gente entender que, continuando o texto, no versículo número 7, o texto diz assim: mas ide, dizei a seus discípulos, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É muito interessante a gente perceber essa situação. Então aqui, se você lembra o que aconteceu antes da morte de Jesus, todos os discípulos, eles negaram Jesus. E se a gente fosse assim, ser bem humanos, vamos pensar assim, a gente iria falar assim, fala para aqueles traidores que eu voltei. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus fala assim, olha, veja aí o que diz, versículo número 7. Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É interessante que ele cita o nome de Pedro, porque Pedro tinha tido uma experiência muito complicada. Ele tinha negado Jesus, ele tinha jurado, ele tinha blasfemado contra Jesus. E provavelmente no coração de Pedro e no coração daquelas mulheres, elas poderiam estar dizendo assim, olha, não, para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais solução. Mas quando o anjo dá a notícia e do que elas deveriam falar, ela fala, olha, vai lá e fala com os meus irmãos, fala com os meus discípulos, fala em especial com Pedro. E é interessante a gente perceber que ele diz assim, ele vai adiante de vós, ele vai para a Galiléia. A Galiléia era o lugar comum, não era nada sobrenatural, não era nada primoroso, era simplesmente o dia a dia daqueles homens, era o dia a dia daquelas pessoas. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, e mais uma vez aqui o texto está mostrando para a gente, quando ele fala a respeito dessa questão, ele vai adiante de vós. Parou para pensar nessa ideia? Hoje nós estamos passando por uma situação extremamente complicada. Muitas vezes o nosso coração fica angustiado, agitado, preocupado com as incertezas do que vão acontecer. Mas o texto bíblico traz para nós uma segurança tremenda. Jesus vai adiante de vós. O que significa isso? Ele vai na frente. Ele vai na frente. Ele vai adiante de vós. E então é importante a gente entender que antes que nós venhamos a nos deparar com uma determinada situação que hoje nós não sabemos e não conhecemos, Deus conhece e já sabe. Ele está indo adiante, Ele está indo à frente da gente. E Ele fala, olha, e eu vou estar lá na Galiléia, no lugar comum.
junto com vocês, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, Ele vai agir no nosso coração, na nossa vida, a cada momento. É importante a gente entender que a ordem que foi dada é a ordem de falar acerca de Jesus. Eu fico pensando nessa ideia de falar acerca de Jesus, né? Hoje nós estamos aqui com essa dificuldade, nós estamos impossibilitados de se utilizar do templo, né? Nós não podemos fazer isso nesse tempo por causa dessa situação, mas é importante a gente entender que a ideia que o texto está falando é que ele deveria buscar anunciar que Jesus ressuscitou e que Jesus está vivo e que era um domingo. E quando a gente traz essa ideia, antigamente, no Antigo Testamento, melhor dizendo, o que acontecia? Eles trabalhavam para depois ter o descanso. No Novo Testamento, por causa da ressurreição de Jesus, é diferente. Primeiro tem o descanso, primeiro dia da semana. E depois tem os 6 dias de trabalho. O primeiro dia da semana é para que agora nós estamos olhando do outro lado. Antes, eles esperavam a vinda do descanso. Eles esperavam a vinda do unigênito Filho de Deus. Mas agora, para nós, Jesus já veio. Então, por isso que a partir da ressurreição de Jesus se guarda o domingo. Primeiro, nós descansamos porque nós já recebemos o maior presente de Deus. E aí, o resto da semana nós trabalhamos. É importante a gente entender que é um grande privilégio você estar celebrando, né, o dia do Senhor, né? Então, como eu falei, o domingo, a ressurreição não é só na Páscoa. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos manda celebrar o dia do Senhor 52 vezes por ano. Todo domingo você precisa anunciar que Jesus ressuscitou. Todo domingo você precisa começar com um descanso, porque o seu Senhor, o seu Salvador já venceu a morte, já venceu o pecado. E aí a gente vai pegar aquela ideia que Marcos está deixando bem claro para a gente. Sexta-feira, sofrimento. Sábado, a morte do Senhor Jesus. Ele é colocado no túmulo. E domingo ele ressuscita. Porque eu e você temos agora o grande privilégio de todos os 52 domingos do ano de celebrar ao Senhor. Nós estamos impedidos de estarmos na igreja, no templo físico, mas o nosso coração e a nossa mente está celebrando aquele que ressuscitou. Páscoa representa a ressurreição de Jesus. Páscoa representa o descanso que nós recebemos da parte do Senhor. E quando a gente olha para o final do texto, né, a gente está vendo aqui a palavra do Senhor, capítulo número 16, ele diz assim: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e o vereis lá como ele vos disse. Em outras palavras, ele diz assim: você precisa anunciar, você precisa falar acerca do Senhor Jesus, você precisa falar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. E o versículo número 8 diz: e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, de medo. Nada disseram a ninguém. Então aqui o texto está nos falando, porque era algo assim que era inesperado. Elas foram lá para cumprir um ritual, mas só que quando elas chegaram lá, elas não encontraram um corpo morto, mas elas encontraram um anjo dizendo que Jesus estava vivo, e que a partir daquele momento elas deveriam anunciar a todo mundo que Jesus está vivo. A mensagem que nós, povo de Deus, deveremos anunciar é que Jesus está vivo. Então, os outros evangélicos nos mostram, né, que elas falaram acerca de Jesus, que elas relataram esses fatos. Mas é importante a gente entender que Jesus nos convida a termos mais uma chance. Quando a gente olha aqui, a gente está dizendo assim: olha, fala para Pedro
conversa com ele é para ele entender que tudo aquilo que aconteceu era para se cumprir o que foi dito. Agora eu estou de volta, eu estou vivo, eu estou novamente com o propósito de levar a vocês a verdadeira alegria da vida, que é Jesus vivo no nosso coração. É muito interessante a gente entender, porque por causa dessa mensagem, e a gente vai para Atos, a gente vê por causa dessa mensagem de que Jesus estava vivo, a gente vê tudo que aconteceu com os cristãos. O que movia eles era o fato de Jesus estar vivo. E por causa disso, eles anunciaram a mensagem. Então começa com 12, depois vai para 70, 3.000, 5.000 e vai por toda aquela região, anunciando uma única coisa: Jesus está vivo. Jesus está vivo. Muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas é tão complicado, mas eles entenderam que Jesus estava vivo. E eles anunciaram essa mensagem por todo mundo. Então, quando a gente pensa a respeito disso, no começo foi tentado parar. No começo foi tentado parar. Foi tentado realizar para que essa mensagem não fosse divulgada. Tentaram de todas as maneiras. Mas só que, apesar de todas essas coisas, as pessoas continuaram anunciando, continuaram falando acerca do amor de Jesus. Eu gostaria de encerrar esse momento lembrando da história de um missionário. Um missionário chamado Hudson Taylor. Ele foi um missionário que levou o evangelho em um país chamado Birmania. E aí, quando ele chegou lá, ele aprendeu o birmanês, algumas coisas. Aí ele fez um folhetinho dizendo Jesus Cristo, quem ele é. E aí, com vários versículos, ele foi colocando lá para anunciar. Só que ele pegou aquele panfleto e escreveu à mão e distribuiu para várias pessoas. E aí, ninguém quis saber. Ele ficou naquela região durante 18 anos. E quando ele tinha 10 anos naquele campo, ele já tinha traduzido a Bíblia. Um trabalho de 10 anos foi colocado fogo na casa dele. E aí ele perdeu o trabalho de 10 anos. E em 10 anos não tinha nenhuma pessoa que tinha se convertido. E aí, o que aconteceu? Quando ele tinha 12 anos naquele lugar, umas pessoas se chegaram a Jesus. E aí o pessoal ficou, nossa, que legal, que bom. E aí ele, no seu diário, a carta que ele escreve, falou assim, olha, esse pessoal aí não é convertido coisa nenhuma. E aí, passaram-se 18 anos. Nesses 18 anos ele perdeu a esposa, perdeu 2 filhos, ele foi torturado várias vezes. Uma das vezes que ele foi torturado, ele fazia passar pela brasa, passou tantas vezes que a sola do pé dele saiu. Ele tinha dificuldade para andar. Colocavam ele de ponta cabeça e a cabeça dele rodava no chão, para ele parar de pregar, para ele parar de anunciar o Evangelho. Depois, quando ele estava com 12 anos, chegou um grupo de birmaneses que veio de uma outra região, e esses birmaneses falaram assim, viu, nós descobrimos que acerca de Jesus, nós achamos que o senhor conhece alguma coisa acerca de Jesus. Nós queríamos saber mais acerca de Jesus. Ele no começo ficou um pouco desconfiado, depois de uma semana ele foi nesse lugar, e nesse lugar tinha aproximadamente umas 30 pessoas que tinham se convertido. E aí ele quis saber qual era o outro missionário que está vivendo nesse lugar, Daí ele falou assim, não tem nenhum outro missionário, E aí ele falou assim, mas como assim? Como que vocês encontraram acerca de Jesus? Ele falou assim, um tio nosso tinha uma carta em um birmanês muito mal escrito, que falava que tinha um tal de Jesus, e aí falava vários versículos acerca de quem era Jesus. E nós lemos essa carta e a gente se converteu. E aí muitas pessoas
foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Quando terminaram os 18 anos lá, ele tinha 62 igrejas formadas, mais de 200 homens que foram treinados pelo Evangelho. E só que a Birmania é Myanmar e é um país fechado. E as pessoas queriam saber, mas por que esse país extremamente fechado, que é Myanmar, que não tem acesso ao Evangelho, como que ele tem de 2 a 5 milhões de cristãos? Ninguém conseguia entender por que acontecia isso. Ninguém conseguia compreender. É um país que até ele sofre com vários problemas climáticos. Eles não querem ajuda porque eles acham que os cristãos vão se infiltrar lá neles e vão falar acerca do Evangelho. Então eles não aceitam ajudas. E aí ninguém conseguia descobrir o que aconteceu. Por que o Evangelho tem esse número de pessoas lá num país extremamente fechado. E agora, nesses últimos 10 anos, uma equipe de pesquisadores cristãos entraram lá e eles fizeram uma pesquisa muito séria para descobrir o que tinha acontecido. E eles fizeram uma pergunta: como que você aceitou Jesus? Ele fala assim: por causa do meu pai. Mas quem falou de Jesus para o seu pai? Foi o meu avô. Quem falou de Jesus para o seu avô? Foi o meu bisavô. E a resposta de todos os cristãos era exatamente a mesma coisa. E eles começam a remontar ao século XIX, quando esse homem chegou lá. Porque ele não deixou de pregar o Evangelho de Jesus. Então, a grande mensagem que a ressurreição de Jesus traz para mim e para você é que você não deve deixar de pregar acerca da ressurreição, que é um fato histórico, é um fato que é real, que transformou a vida de muitas pessoas. Homens e mulheres morreram por causa desse evangelho. Homens e mulheres morreram por causa disso. Se ele tivesse deixado de anunciar, mas ele não deixou, mesmo sendo torturado durante 18 anos, ele não deixou de falar que Jesus ressuscitou e que Jesus vive e que Jesus transforma vidas. Assim também Jesus pode transformar seu coração. Assim também Jesus pode mudar a sua história. Assim também Jesus pode fazer diferente na sua vida. Eu não sei qual é a angústia do seu coração. Eu não sei o que vai no mais profundo do seu ser. Eu só quero dizer para você que Jesus pode transformar a sua história, porque Ele está vivo. Ele é a nossa esperança. Ele é a primícia. Ele é o primeiro. Nós todos devemos entender essa realidade. Quando nós olhamos ali para o momento do sepultamento de alguém, a nossa esperança não é ali não é que ele volte ao pó, mas do pó ele vai voltar à vida, porque nós queremos a ressurreição. Nós entendemos que a ressurreição é algo real, é algo que transforma a nossa vida e que muda a nossa história. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração, que Deus possa transformar a sua vida. Que a mensagem do Evangelho pode fazer toda a diferença na sua vida. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Alegre seu coração, creia que Ele pode transformar todas as situações. Creia que Ele vai na frente de toda a situação. Creia que Ele vai estar com você em todo e qualquer momento. Páscoa significa isso. Significa Jesus vivo. Significa uma nova esperança. Quando a gente olha para trás, a gente entende que o nosso Redentor está vivo. Ele não está lá atrás, mas Ele está aqui agora. Ele pode transformar a minha e a sua vida. Que Deus possa abençoar o seu coração. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela Tua Palavra. Nós queremos te agradecer por essa mensagem tão maravilhosa que Jesus está vivo. É um fato real, é algo que aconteceu. Muitas pessoas tentaram silenciar essa verdade durante a história. Mas esse fato motivou homens e mulheres durante muito tempo a perderem a vida. Muitos foram
entregue às feras, outros foram cerrados ao meio, outros foram torturados, outros foram massacrados, outros foram destruídos. Tentaram de todas as maneiras calar essa palavra, calar essa mensagem. Mas essa mensagem é uma mensagem que não pode ser calada, embora aqui as pessoas tenham tentado. Mas ela continua a ser anunciada para todas as direções, em todos os cantos. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Essa é a esperança que move o nosso coração. Ó Deus, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de luta, de incerteza, de nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, que a gente possa, Senhor, se fortalecer com essa certeza e com essa convicção. O nosso Redentor está vivo. E isso deve alegrar o nosso coração. Deus, se existe aqui alguém que ainda não te conhece como Senhor e Salvador, que ainda não compreendeu o que aconteceu lá naquele dia, quando Jesus ressuscitou, que teu Espírito possa inquietar esse coração, para que ele compreenda a grandeza desse fato. Jesus está vivo, Jesus transformou o nosso coração e Jesus pode mudar a nossa história. Deus, nos ajuda a entendermos a dimensão desse fato. Nos ajuda, Senhor, a sermos fortalecidos quando nós olhamos para aquela cruz vazia, quando nós olhamos para aquela tumba vazia, que o fato do Senhor ter ressuscitado possa motivar o nosso coração a continuar acreditando que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que no tempo oportuno o Senhor vai estar derramando a tua graça, a tua misericórdia, para que a gente consiga passar por essas dificuldades, para que a gente logo possa voltar a se reunir e para que juntos possamos celebrar não só a Páscoa, mas todas as bênçãos que foram alcançadas por nós, por Jesus na cruz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traga essa paz ao nosso coração. É no nome precioso de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Queria agradecer você que está com a gente, queria agradecer por estar acompanhando esse culto, que Deus possa ter falado ao seu coração, né? Que Deus possa estar derramando a graça e que Deus possa estar suprindo a necessidade que você tem nessa hora. Nós vamos estar encerrando o nosso momento de culto, nós vamos ter uma oração, depois da oração nós vamos ouvir mais um cântico, nós vamos estar encerrando assim esse culto. Então vamos estar orando, nós vamos estar orando e encerrando assim esse momento, e depois nós estaremos ouvindo um cântico que vai terminar o nosso culto. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque de fato Jesus ressuscitou. Nós queremos agradecer porque nós temos esperança. Queremos agradecer porque nós temos a certeza de que Ele está vivo. Queremos agradecer, ó Deus, porque muitas pessoas tentaram silenciar esse brado, mas esse brado ressoa por todo o tempo, desde a época do cristianismo, do começo da igreja, que passa pelo livro de Atos, passa por todas as fases da história da igreja. Nunca ninguém conseguiu silenciar essa verdade absoluta, que Jesus está vivo. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que esse Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, e não só para Ele morrer, mas para que Ele venceu a morte por nós, Ele está vivo. Que a consolação poderosa desse Espírito possa acalmar o nosso coração, possa sustentar a nossa vida, cada dia,
e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus e sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Era aquele que a palavra estava com Deus e era Deus. Por meio dele nos fez todas as coisas. Nada existiria se não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Ele é a luz que brilha na escuridão, e as trevas não podem o deter. A plenitude de toda a criação, palavra eterna que se encarnou. Vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela sua audiência, você de longe. Que Deus abençoe seu coração. Obrigado, tá? Deus derrame graça sobre a sua vida.